Graças e paz, irmãos. A minha experiência de hoje, no momento que a apóstola orou em mim, o anjo que me acompanha se apresentou até mim. Eu fiz a pergunta a ele e ele disse que sim e me levou até ao céu, na sala de renovou e me colocou a armadura e me levou para ver as maravilhas que vai acontecer num congresso de BH. Falou algumas coisas pessoais para mim. E depois que ele fez isso, ele me falou algo que era para mim passar para a igreja. Ele falou assim, que quem busca o Senhor pela madrugada o encontra. E eu falei, amém. Ele falou, o Senhor tem se alegrado com essa oração da madrugada. Porque tem muitas pessoas que não conseguem orar de madrugada, não conseguem se levantar para orar. É difícil deixar o sono, cansaço para levantar, tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas para orar. E o Senhor tem se alegrado com isso, com a nossa oração pela madrugada. E aí ele falou assim se você quer ver o que o inferno está fazendo para essa oração parar. E aí ele me levou em um lugar, num terreiro. E lá eu vi várias oferendas nas nossas vidas, para a gente desanimar, para a gente não vir mais para a oração. Principalmente esses 5 dias que os apóstolos não vão estar. E o anjo falou bem assim, esses 5 dias vocês têm que se levantar com a mesma intensidade de quando os apóstolos estão aqui, na oração. Ele falou assim, o anjo falou, não tem que esfriar, porque o inferno tem se levantado para acabar com essa oração pela madrugada. Porque tem alegrado o coração do Senhor e tem tocado muitas pessoas através da vida de vocês. Então, não desiste de orar. Continue orando pela madrugada, abre os joelhos, porque o Senhor tem algo grande para a vida de cada um de vocês. Amém? Aí essa foi o que eu posso falar da minha experiência de hoje. Amém? Graça e paz, irmãos. A minha experiência de hoje, a apóstola ministrou sobre a minha vida e o anjo que me acompanha se apresentou a mim, me levou. Eu fiz a pergunta a ele me levou a ver a primeira noite do congresso, o mundo espiritual, como estava aqui do congresso, do BH. E quando ele me trouxe até aqui, irmãos, eu via anjos em todos os lugares, na porta, aqui no altar. E eu via uma luz muito forte atrás da apóstola, que não dava nem para olhar muito para ela. E quando ela falava, eu via fogo saindo da boca dela. E aí eu vi anjos posicionados, muitos anjos posicionados com um óleo, com um vaso de óleo, cheio de óleo. E o Senhor falou algo, ele falou assim para mim, o anjo que me acompanha falou assim, o Senhor quer derramar esse óleo na vida das pessoas que estão aqui nesse lugar. E ele começou na primeira noite a derramar óleo em vidas aqui. Amém? E aí o anjo falou assim, que você não pode ficar de fora, você tem que abrir seu coração, porque o Senhor tem algo novo para derramar na sua vida. Até você não pode ir embora desse lugar sem receber o que Deus tem para derramar na sua vida. Que esse congresso vai ser um marco na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, aonde você for. Você não vai esquecer desse congresso, amém? E essa foi a minha experiência de hoje, amém? Graça e paz. Vou contar um pouco da minha experiência também. E assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, os anjos do Senhor apareceram para mim, fazia a pergunta para eles, respondi que sim. E eles me levavam até o céu. No céu eu falava com o Senhor falava comigo, a qual eu tinha pedido muito dele. E o Senhor, ele fazia eu visualizar a guerra
né, a guerra de hoje. Irmãos, eu não guerriei, mas eu pude ver os irmãos que estavam na guerra, eles guerreando. E eu via muita obra de feitiçaria feita a cada um de vocês, que não era para que vocês chegassem até aqui. E o Senhor, ele falava comigo, e eu falava com ele, eu falava: Senhor, por que eu não vou para a guerra? Ele falava que a guerra não era minha, mas que a guerra era de vocês. E era por isso que o Senhor, ele tinha levantado guerreiros e guerreiras aqui dentro, que era para guerrear por a vida de cada um de vocês. E eu via, irmãos, aquelas obras, elas sumindo da minha frente. Eu via muitas, mas elas começavam a sumir de uma por uma. E eu via alguns irmãos guerreando com umas armaduras de ouro, banhada de ouro, irmãos. Era a coisa mais linda que eu via. E depois da guerra, o Senhor, ele me fazia ver o poder da glória dele que desceu sobre esse lugar. Eu sei que muitos irmãos não tiveram uma experiência com Deus, mas eu creio que muitos ouviram a voz de Deus. E eu posso ver, irmão, no rosto de muitas pessoas aqui um brilho diferente. Eu queria que vocês vissem também esse brilho no rosto de vocês. Mas eu não sei se vocês estão vendo, mas é a coisa mais linda. Eu olho para vocês, parece que eu estou olhando para um anjo ou para uma lâmpada. É algo que é maravilhoso. E o Senhor, ele falava que o que ele derramou hoje é apenas um começo do que ele quer fazer pela manhã. Ele falava que quando vocês chegarem a esse lugar, estejam dispostos a adorar o Senhor, porque ele ainda tem algo a entregar na vida de cada um de vocês. Amém? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz a todos, irmãos. O que eu tenho para contar é que depois que a apóstola ministrou em mim, aconteceu algo inacreditável. Eu sei que eu subi numa coisa, eu vi asas enormes. E eu subi e eu desci muito rápido. Quero contar que eu senti muito amor por esse é o arcanjo. Eu senti um amor que eu não consigo descrever. É um amor, um carinho muito especial pela gente que é indescritível. E me levou num lugar muito rápido, muito escuro. Gente, eu vi um demônio muito grande. Eu não consigo descrever em detalhes, porque eu não vi, mas eu sabia que ele estava ali, ele estava sentado, e eu peguei ele de surpresa. Eu sei que ele caiu, eu destruí, depois vieram, eu tive a impressão que todos ficaram espantados, porque eles não acreditavam que eu seria capaz de crer. E eu fui lá e Deus me deu vitória. Deus me deu a vitória. Amém? É essa experiência. Graça e paz. Vou contar um pouco da minha experiência também. E assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, os anjos do Senhor apareceram para mim, fazia a pergunta para eles, respondi que sim. E eles me levavam até o céu. No céu eu falava com o Senhor falava comigo, a qual eu tinha pedido muito dele. E o Senhor, ele fazia eu visualizar a guerra, né? A guerra de hoje. Irmãos, eu não guerriei, mas eu pude ver os irmãos que estavam na guerra, eles guerreando. E eu via muita obra de feitiçaria feita a cada um de vocês, que não era para que vocês chegassem até aqui. E
o Senhor, ele falava comigo. E eu falava com ele, eu falava, Senhor, por que eu não vou para a guerra? Ele falava que a guerra não era minha, mas que a guerra era de vocês. E era por isso que o Senhor, ele tinha levantado guerreiros e guerreiras aqui dentro, que era para guerrear por a vida de cada um de vocês. E eu via, irmãos, aquelas obras, elas sumindo da minha frente. Eu via muitas, mas elas começavam a sumir de uma por uma. E eu via alguns irmãos guerreando com umas armaduras de ouro, banhada de ouro, irmãos. Era a coisa mais linda que eu via. E depois da guerra, o Senhor, ele me fazia ver o poder da glória dele que desceu sobre esse lugar. Eu sei que muitos irmãos não tiveram uma experiência com Deus, mas eu creio que muitos ouviram a voz de Deus. E eu posso ver, irmão, no rosto de muitas pessoas aqui, um brilho diferente. Eu queria que vocês vissem também esse brilho no rosto de vocês. Mas eu não sei se vocês estão vendo. Mas é a coisa mais linda. Eu olho para vocês, parece que eu estou olhando para um anjo ou para uma lâmpada. É algo que é maravilhoso. E o Senhor, ele falava que o que ele derramou hoje é apenas um começo do que ele quer fazer pela manhã. Ele falava que quando vocês chegarem a esse lugar, estejam dispostos a adorar o Senhor, porque ele ainda tem algo a entregar na vida de cada um de vocês. Amém? Essa foi a minha experiência. A experiência que eu tenho para contar é que, antes de eu contar a experiência, eu tenho que contar o porquê, né? Eu acredito agora que tudo que Deus faz no mundo espiritual tem um porquê. O Senhor não faz nada por acaso. Tudo tem um porquê, está ligado em alguma coisa, porque Ele é sábio. Ele é o dono da sabedoria. E por isso que Ele fala para a gente não confiar nos nossos próprios pensamentos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. E eu tenho pedido ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho que voltar com mais coragem lá para minha casa. Eu preciso da sua coragem, eu preciso que o Senhor faça algo em mim. Aí eu até pensei, Senhor, me põe numa dessas máquinas aí e tira alguma coisa, sei lá, tem alguma coisa no meu coração, alguma coisa emplacada. Pode tirar, eu aceito, porque eu preciso. Falei, se eu faço um reboliço, se eu quiser me rodar igual um peão, me faz isso, eu preciso. E aí, antes da apóstola ministrar em mim, alguém segurou a minha mão, não sei quem foi. E aí eu estava pedindo ao Senhor, eu preciso dançar no Espírito hoje. E aí, conforme eu dançava, eu não sei se foi antes ou se foi depois, mas veio a palavra assim, a dança da salvação. Você está dançando a dança da salvação. Eu achei interessante quando o irmão falou que Jesus estava aqui no meio. Agora que eu entendi por quê. Porque Jesus estava no meio, eu estava dançando, né, a dança do Senhor. Ele é a nossa salvação. E quando eu dançava, eu via muitas asas. As asas, elas vinham junto com o corpo, era algo muito doido. E aí, quando a apóstola veio ministrar em mim, ela pediu para o arcanjo Miguel, não foi? Me levar em arrebatamento. E eu criei, irmãos, meus pensamentos, eles foram lá no céu, sabe? Eles foram lá no céu e eu vi portão celestial. Quando eu vi as portas, os portões, eu falei, meu Deus, existe mesmo. Tem um portão ali mesmo, tem portão. E ele é muito grande. Falam que são 4, né? Uma para cada lado. Eu vi um deles. E eu fiquei assim, eu quero entrar, me deixa entrar. Eu fiquei assim, eu fiquei aflita, eu falei, eu quero entrar agora. Já que eu tô aqui, eu tenho que entrar, ele vai ficar fechado para mim. E ele estava fechado.
e eu tinha que ter autorização para entrar. Mas aí antes disso eu olhei para o lado e falei, peraí, eu tenho que perguntar. A apóstola disse que eu tinha que perguntar, e eu falei, você crê que Jesus veio em carne? E a resposta já foi sim. Olha que interessante, né? E aí o portão se abriu, eu vi ele se abrindo, eu entrei, e eu não vi nada. E eu disse, mas eu quero ver, o que eu quero ver? Já que eu estou aqui, eu tenho que ver alguma coisa. E aí logo eu já fui levada, por mais acho que dois, foi me levado num lugar onde abriu-se pergaminhos, e um dedo apontou para um dos nomes, e o meu nome estava lá. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, igual eu estou dizendo, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E aí o Senhor começou a falar depois que eu vi, eu dei glória, e não quis nem mais saber de nada. Eu dei glória. E é uma glória que a gente realmente não consegue explicar. Que glória é essa, gente? Eu acho que se alguém ganhasse 1 trilhão aqui na Terra, não se compara a isso, não. Porque não é dinheiro. A gente está falando de alma eterna, né? Uma glória, uma riqueza maior. E aí, depois dessa experiência, o Senhor começou a falar comigo, e Ele falou assim, isso é mais... Como é que é? Isso... Vale a pena lutar, porque o seu nome está aqui. Por isso eu te mostrei. Porque vale a pena você passar por tudo isso. Vale a pena você continuar. Vale a pena você prosseguir. E é nesse caminho, vai valer a pena. Porque o seu nome já está aqui. Amém? E é isso. Amém. Glória a Deus. Logo após que a apóstola ministrou em mim para que os anjos, os arcanjos me levassem no céu, eu fui arrebatado e veio um anjo disfarçado de demônio e tocou em mim. Aí eu fiz a pergunta, ele se manifestou. Aí eu repreendi, os anjos veio, expulsaram ele. Aí os arcanjos vieram, eu fiz a pergunta, eles confirmaram. Aí eles me levaram até o céu, onde eu passeava, via as casas, o lugar onde que Deus tinha preparado para nós. Eu vi a glória do Senhor resplandecer ali naquele lugar, onde que eu me prostrava de joelho e adorava, o exaltava e falava, eu não quero voltar, pois aqui tá bom, viver com o Senhor aqui tá bom. E ele pegava e falava, olha, isso é o que eu tenho preparado para o meu povo. Eu olhava para as casas, era arranha-céus de tão grande, a casa que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E cada casa tinha um jardim bonito, era uma casa mais linda que a outra. Eu ia passeando em ruas de ouro, conversando com o Senhor. Ele falando, filho, eu vou moldar, vou te tratar, eu vou cuidar de você, pois você está em minhas mãos, eu vou te usar como nunca te usei antes. O que você vai fazer, muitos não têm coragem de fazer. Eu estou tratando, estou cuidando. Só faça a minha obra, que o resto é detalhe, eu estou anotando. E eu quero dizer que confie no Senhor, independente das circunstâncias, descansa nele, entrega seu caminho, suas preocupações para ele, porque ele é dono do ouro, da prata, ele nos guarda, ele nos cuida, ele não dorme, não tosquenejará, o tempo todo ele está de olho em você, está te guardando. Então descansa, porque o lugar que ele tem reservado para nós é lindo e maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Graça e paz, meus irmãos. Bom, eu não ia falar, mas me veio uma palavra que a apóstola deu ontem, neste momento que a gente estava reunidos, né, o que ela disse. Às vezes, cada detalhe é necessário falar, porque muitas das vezes só precisa que você fale para que seja desatado aquilo que o Senhor quer desenrolar na sua vida. Isso me veio à mente. Eu falei, ai meu Deus, eu vou falar, porque eu quero mais disso que eu vi. E eu estava hoje na cozinha ajudando, né, na comida, e ali a nossa parte ali
onde se serve, naquela abertura ali, dá de frente para a casa onde a apóstola e o apóstolo estão hospedados, estão ali. E eu vi a apóstola, estava sentada naquela mesinha que está lá na frente, e eu vi um rapaz do lado dela. Ele estava de blusa branca, né, uma blusa branca comprida, bem branquinho, cabelo preto. E aquele rapaz gesticulava, falava assim, dava um sorriso, sendo que eu vi a apóstola na mesma posição assim. Falei assim, a apóstola está me olhando, até pensa, ih, menina curiosa. Eu falei, quem é aquele menino que está sentado lá? Eu falei, gente, não é o Jardel. O Jardel é aquele que é nosso irmão ali, querido, ali de blusa assim. Também não é Jardel. Jardel não está de blusa branca. Também não é o irmão Vitor. Parecia, mas não era o irmão Vitor. O irmão Vitor estava com uma blusa branca, mas ele tinha a blusa mais comprida. E aquele rapaz falava e conversava, e a apóstola na mesma posição. O Everton também viu esse rapaz, né? E eu falei assim, Ângela, quem é aquele rapaz lá, Ângela? Deve ser o Jardel. Eu falei, não é o Jardel. A Ângela é aquela nossa irmã ali, a nossa guerreira, uma das nossas guerreiras. E, meus irmãos, daqui a pouco o Everton veio falar, que perguntou à apóstola, quem é esse rapaz que estava do céu? Não tinha ninguém aqui, não. Sim, apóstola, tinha alguém aqui. Aí ela falou, não, era o Senhor ao meu lado. Meus irmãos, eu fiquei tão feliz, porque o Senhor me privilegiou com esta visão, que era algo tão nítido, tão materializado, que eu fiquei tentando enxergar o rosto, porque estava de longe, eu tenho uma boa visão, mas como estava muito longe, não dava para entender os detalhes do rosto, mas eu vi perfeitamente aquela pessoa gesticulando e falando com ela assim, sorrindo. Eu falei, apóstola na mesma posição. Eu falei, deve estar enchendo a cabeça da apóstola. Mas, irmãos, eu tive essa visão para a glória do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. O que eu tenho para falar para os irmãos foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né? Assim, eu fiquei muito impactada. Eu estava sentada aqui na hora da ministração da apóstola, eu estava sentada do lado da irmã Ana Lídia, né? E aí começou aquele fogaral ali, eu vi ela, ficou preocupada, ela falou, eu estou orando aqui para o Senhor fazer alguma coisa para apagar esse fogo. Aí eu olhei para lá, para o fogo. Aí quando eu olhei para aquele fogo, aí eu ouvi uma voz bem assim, esse fogo não é em vão ali. Aí foi quando eu olhei de novo, e aí eu via anjos descendo ali, e aí eu via um fogo, ainda não estava alto, né? Aí eu vi um fogo muito alto. E aí eu fiquei assustada, né? Eu peguei e me levantei e saí. O Everton foi lá e me chamou. Tem que segurar o nenenzinho. Aí eu falei, peraí. Eu falei ainda assim, peraí, que eu fiquei assim, né? Aí quando eu voltei, eu ainda estava vendo. A minha visão abriu ali, eu vi aquilo. E aí eu já via diferente, eu já vi aquele fogo vindo de lá para cá. Caindo aqui nos irmãos. E os anjos que estavam lá aqui, e aqui muitos anjos. E eu via os anjos acabando de derramar na cabeça dos irmãos o que ele tinha para derramar. E aquele fogo que estava ali vindo para cá, caindo aqui. E aí eu me levantei, fui para ali, para trás, pegar o neném, e eu comecei a chorar. Todo mundo passava, me olhava, eu chorando, e eu, na minha mente, pedindo para alguma irmã vir pegar o neném, né? Porque eu estava querendo receber, né? Porque eu estava vendo. E aí, quando a apóstola mandou as mulheres botar a mão para ungir o cabelo, eu via a mão do próprio Senhor na mão de vocês, e eu vi vocês passando a mão no cabelo, fogo. E aí foi quando eu não aguentei mais, eu entrei em unção, e a Dani, eu com o neném no braço, a Dani chegou bem na hora e pegou o neném. E aí eu comecei a glorificar o Senhor, e aí eu me recompus, e quando eu me recompus, eu olhei, ainda estava aquele fogo ali. E aí a apóstola andando para lá e para cá, e aquela luz resplandecendo na apóstola, e eu falei, meu Deus, o Senhor abriu minha visão aqui. E foi muito lindo o que o Senhor fez aqui.
muito lindo. Eu fiquei impactada, depois eu falei até para a apóstola, eu queria falar, ela não abriu oportunidade. E aí, isso foi o que o Senhor me mostrou. O Senhor derramou grandes coisas na vida de vocês aqui, irmãos. Amém? Graça e paz. A minha experiência foi quando o apóstolo ministrou sobre mim. Eu fui arrebatado. Eu não perdi o sentido. Fiquei ouvindo tudo que estava acontecendo. Porém, meu corpo ficou fraco. Eu não conseguia me movimentar. Fiquei agarrado no chão, literalmente. Nem as minhas mãos eu conseguia levantar. Mas eu senti, e já estava acostumado a sentir, o choque, o poder de Deus invadindo meu ser, invadindo. E eu ministrando com o papai. Seja feito conforme a tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade. E fui recebendo, sendo tocado nas minhas pernas, na minha cabeça, nos meus braços. Aí eu tentava levantar, não dava. Eu falei, agora então vou ficar. Aí quase terminando, eu consegui tirar pelo menos o braço e levantar para o céu, apontando para o lado das senhoras, das nossas irmãs. E depois eu consegui levantar, continuei dando glória a Deus. Aí foi quando acabou o processo ali, né, de toque do cabelo das irmãs. A apóstola falou, coloca a mão esquerda na cabeça e a direita levanta. E quando eu fiz isso com os irmãos, começou a descer uma unção e surgiu uma espada na minha mão direita. E eu fiquei ainda falando, pai, eu estou vendo uma espada na minha mão direita. O que é para fazer? Eu já sabia o que fazer. Eu já fui lutador de artes marciais, de tudo quanto é artes marciais. E o Senhor falou, batalha com a espada, e a espada vai desaparecer em alguns momentos, desaparecia, e eu comecei a fazer os movimentos de luta, sem perder o controle, porque eu já estou acostumado. Eu fazendo movimento de luta. E engraçado que uma luta foi a que eu menos treinei, que foi o Kung Fu, mas surgia os movimentos de Kung Fu nas minhas mãos. Surgia na minha cabeça. E todos os movimentos que eu praticava no Taekwondo, no Muay Thai, no Kickbox, no boxe, todos os movimentos surgiam, mas eram de Kung Fu. E saía energia da minha mão conforme eu fazia, batalhando. E eu batalhava por pessoas aqui, principalmente pelo irmão aqui. Deus me levou até ele. Não estava perdendo o controle. Eu sabia. Eu sei que tinha irmão me segurando, eu não sei quem era. Mas eu também não tinha como eu digo, não, irmão, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, que Deus está me mostrando tudo. Está me mostrando como fazer, como batalhar, qual é o movimento, qual é a direção, para onde ir, não vou bater em ninguém. Mas eu continuei fazendo, e ali, em nome do Senhor Jesus. Aí depois eu encerrei. Mas ontem, na ministração de ontem à noite, que foi a dos serafins da visão de Ezequiel, chegou uma hora que eu estava dando glória a Deus, glorificando, aleluia, santo, 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 aleluia, glória, glória, ali no canto. Outra coisa que os irmãos ficam impressionados, eu dancei dança de rua, me tornei profissional de dança de rua. Larguei tudo, claro, luta, tudo. Aí daqui a pouco o Senhor começou a me mostrar a dança dessa forma, só que eu fiquei com vergonha. Eu não dancei conforme Deus quis, eu só fiz o movimento da mão, mas Deus queria que eu movimentasse conforme Ele estava me mostrando, porque eu vi Ele me mostrando como que tinha que ser, como que as minhas pernas tinham que fazer, e eu sei como fazer, porque eu já dancei dança de rua. Aí dancei balé, jazz, porque eu tive que ser aperfeiçoado para poder entrar na dança de rua. Eu não dancei, fiquei com vergonha, peço até perdão ao Senhor. Mas, verdadeiramente, a dança é do Senhor nesse ministério. Porque eu vi, era para me ter dançado da forma como Ele me mostrou, eu não fiz, que fiquei com vergonha. Mas eu falei, Senhor, a próxima vez que o Senhor me tocar, vou dançar conforme o Senhor quer. Porque eu não tinha vergonha de subir lá para o mundo. Mas eu vou fazer da próxima vez, não sei o dia nem a hora, conforme o Senhor quer. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu já estou agradecendo a oportunidade de eu estar falando. Gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer os irmãos. Viu? Vocês são pessoas muito amáveis, muito gentis, servos do Senhor. A gente vê a diferença em cada um de vocês, viu? É um amor assim, é um amor dado,
que você não precisa de esperar nada em troca, sabe? É um amor liberado na vida de vocês. Isso é lindo do Senhor, viu? Isso é graça de Deus, favor imerecido do Senhor. Isso é ser servo do Senhor, parecido com Ele. E a experiência que eu tenho para contar é que quando a apóstola veio ministrar em mim, ela disse que eu iria ver nitidamente o anjo. Ela pediu para ampliar minha visão. Pela minha incredulidade ou ainda coisas que eu tenho que resolver na minha vida espiritual, eu não consegui ver nitidamente. Mas eu sabia que ele estava ali, o arcanjo Miguel. E ele me levou até o céu. Eu vi de novo o portão celestial. Eu entrei e eu me vi deitada no chão. E eu vi alguns anjos, eles estavam conversando entre si. Eles falaram assim: vamos tirar a roupa dela. Eles me tiraram a roupa, que ela estava toda suja de trapos. Era como se fosse trapos, uma roupa cheia de buraco e suja. Eles tiraram e me colocaram numa túnica branca. E ela era até o meu tornozelo e ela vinha até aqui. Ela não tinha costura nenhuma, ela era tipo uma peça só, ela era grande. Era branca, bem branquinha. Eu estava ainda deitada no chão. E eles falaram assim: vamos colocar então a sandália com a preparação do evangelho. E aí eu olhei para o meu pé e eu fiquei assim impressionada, porque era um chinelo de dedo, só que era de ouro. Eu não entendo, gente, é mistério do Senhor. Eu vi isso, era de ouro. E tinha 2 dedos de altura, era tudo ouro. Eu olhava assim e falei assim: gente, é ouro mesmo? Eu olhava assim de banda, olha, é ouro. E aí eu fiquei em pé e eu vi um cinto. E aí eu tive entendimento que foi o arcanjo Miguel. Ele falou assim: tá vendo esse cinto? Você não pediu tanto o cinturão da verdade? Aí ele falou assim: coloca nela. Eu vi me colocando, afivelando. Aí ele falou assim: aperta bem, porque você lembra que às vezes você fica falando umas mentirinhas? Pois é, quando você lembrar das mentirinhas, você lembra que esse cinto está apertado aí em você. Falei: estou recebendo uma exortação, né? Pensei eu: meu Deus, o que é isso? E eu esqueci de contar, apóstolo, a gente vai lembrando. Ele me colocou um anel. Aí eu falei: o que mais que está faltando? Eles olhando assim, analisando. Eu falei: tenho nada no cabelo, não? Uma coroa, um pingente? Aí eles olharam assim e falaram assim: você ainda não está preparada. Tem coisas que a gente tem que conquistar, que você ainda tem que conquistar. Então você ainda não vai receber nada para pôr no seu cabelo. Falei: então tá, né? Amém. E aí eu fiquei feliz, porque eu já me vi em outro jardim. Parece que entrou um certo embaraço na hora que eu estava pensando no céu, porque me veio o desenho de... A minha filha tem um joguinho no celular que é da Fazendinha. E lá mostra um reino assim, com alguns ouros. Aí o anjo falaram assim: o céu não é isso aí não. Que eu imaginava, projetava o céu naquilo. Aí o anjo falou: o céu não é isso aqui não. Aí eu falei: tá bom. Aí ele me levou no outro lugar, no outro jardim, tinha uma árvore assim, e eu vi que tinha irmãos me segurando, mas quando eu estava lá, eu estava em roda, cantando, rejubilando em roda, e eu falei, até brinquei com a apóstola, que eu estava com a boca reganhada, sorrindo até, rejubilando, dançando em roda com outras pessoas. Era como se fossem adolescentes, bem jovens assim, eles estavam cantando também, se alegrando no Senhor. E essa foi a minha experiência. Amém? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 em diante, que diz assim: ó: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E no versículo 21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, amados irmãos? Esse congresso foi em Belo Horizonte, né? Foi uma bênção, foi tremendo demais, poderoso demais. Muitas outras coisas Deus fez ali naquele lugar. Muitas outras pessoas tiveram experiências. Não foi só arrebatamento, foi também experiências de sonhos, experiências de visão, experiência de revelação. O irmão lá tinha um pastor lá que ele viu os anjos de guerra entrando, né? Tem a irmã Cíntia que você viu aí, que eu coloquei aí a experiência dela lá. Ela viu o anjo a olho nu, como se fosse uma pessoa, né? Um jovem. Então, irmãos, talvez algumas pessoas elas critiquem, talvez algumas pessoas achem isso absurdo demais, irmão, mas o fato é que desde aquele dia que o avivamento foi derramado ali, que o Senhor Jesus subiu ao céu e ele disse: eu vou e vou mandar um Consolador ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Desde aquele dia que o poder desceu ali, irmãos, o avivamento já está liberado sobre a face da terra. O avivamento já está liberado para aquele que pagar o preço, para aquele que quer, para aquele que realmente se santificar. Então hoje em dia a gente vê muitas pessoas admiradas, talvez algumas nem acreditam, né, que isso seja de Deus, mas quem tem ido aos congressos, quem tem acompanhado o nosso canal aqui, quem tem vindo aqui a Manaus orar juntamente conosco, vê, sabe, queridos, o tamanho da glória que Deus tem derramado nesses últimos dias. Eu tô falando isso, irmão, não é para me promover, não é para promover a apóstolo, não é para promover a igreja Shalom, não. É para promover a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é para você criar coragem para se santificar mais, para orar mais, para jejuar mais, para pagar o preço, irmãos. Algumas dessas pessoas que foram arrebatadas fizeram prova de Deus e o Senhor honrou a prova. Então nunca se esqueça disso, que o avivamento, a unção, os dons já estão disponíveis. E o Senhor fez essa obra, está fazendo essa obra aqui na Shalom. O Senhor está arrebatando, né? Temos ido, né, para alguns congressos pelo Brasil, e o Senhor tem avivado igrejas, avivado pessoas. Irmãos, é o último grande avivamento que está sendo derramado na terra. Não fique de fora, busque e pague um preço, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, como Deus tem anunciado, né? A promessa tem se cumprido desde a Bíblia Sagrada, desde o tempo da igreja de Antioquia. Vemos a manifestação da glória do Senhor na vida dos homens, dos servos do Senhor, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus Cristo. E esse respaldo tem perdurado a nossa geração, tem nos alcançado. E hoje nós estamos tendo o privilégio de vivenciar isso. Não sei quanto tempo vamos durar na terra, mas sabemos que estamos vivendo o avivamento tão sonhado, né? E começou aqui em Manaus, está se expandindo, outros ministérios estão sendo alcançados. Cada congresso tem sido uma oportunidade, tem sido o próprio Deus encaminhando vidas para que receba esse grande avivamento e que promova o avivamento na face da terra. Acredito que o objetivo do Senhor é que muitos sejam alcançados, porque Joel, ele profetizou, o profeta Joel, ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Esse é o projeto do Senhor. Esse é o plano do Senhor. E está acontecendo, como aconteceu agora no congresso de BH. As vidas ali sedentas estavam ali num propósito e o Senhor avivou, o Senhor arrebatou, o Senhor se manifestou. Não só isso, mas deu visões, dom de revelação. Multiforma de Deus se manifestou ali. Os dons foram manifestos naquele lugar. E não tinha só membros da Shalom, tinha membros de outros ministérios que também foram avivados, pastores presentes de ministério, que foi ativada essa unção nova. E isso para nós traz alegria, traz gozo em saber que a obra do Senhor está sendo perfeita em nós, está se cumprindo, está alcançando vidas. E eu creio, porque a palavra do Senhor diz que antes do fim isso aconteceria. O evangelho seria pregado em todas as nações e depois viria o fim. E o Senhor está fazendo isso, né? Está juntando o seu povo, juntando os remanescentes, promovendo essas grandes obras na terra, porque Ele não mudou. Amém? Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso, amém, amados irmãos. Então, que você esteja ligado no grande avivamento que está sendo derramado sobre a terra.
e que você receba isso também, em nome de Jesus. Como eu falei, não foram só experiências de arrebatamento, tem muitas experiências aqui gravadas, né, de visões, né, de revelações que Deus mostrou. Então receba essa unção na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências, obrigado por cada filho que chegou até aqui o final na oração, que o Senhor possa abençoar, que essa unção se alastre pelo Brasil, se espalhe pelas nações. Pai, como diz a tua palavra que acabamos de ler, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Pai, então, Senhor, que o Senhor comece a levantar guerreiros, que o Senhor comece a levantar soldados, homens, mulheres santos, Pai, que se santifique cada vez mais e queira realmente viver o grande avivamento e assim ganhar vidas para Ti e assim povoar o céu e despovoar o inferno, meu Pai. Então, meu Pai, que essa unção, Pai, esteja com cada um dos Teus filhos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro